noite, sejam bem-vindos ao Conversas Arte Rio. Instituto Cultural Vale apresenta MAM, 75 anos, Histórias de um Museu. Um encontro entre Denise Matar, curadora, Vicente de Mello, artista, fotógrafo e curador, e Pablo Lafuente, diretor artístico do MAM, curador, escritor, pesquisador e educador. Agradecemos a presença dos participantes. Passo a palavra ao Pablo. Muito obrigado. Boa noite, gente. Não sei se dá para ouvir, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, mas se não dá, eu tenho sotaque também, então às vezes dificulta um pouco. A gente está aqui hoje para falar um pouco de história, o que talvez não seja uma coisa muito habitual num contexto de feira. Eu não sei, acho que a gente quer falar de história, a gente quer falar de museu. O museu tem sim relação com a feira, um museu que está muito próximo da gente. E a gente quer fazer uma reflexão de processos que acontecem dentro do museu e de como esses processos constroem uma ecologia da arte, né? Estou aqui com duas pessoas que têm muita experiência de museu e têm muita experiência do museu do qual estamos falando. Que é a Denise trabalhou no museu do ano 90, eu tenho uma cola aqui, mas no 90 a 97. E Vicente trabalhou no MAM do ano 89, ano 99. São 7 anos, 10 anos. Eu estou no MAM há 2 anos e meio, um pouco menos. E você nunca sabe quanta energia você tem para aguentar esses processos, não? Porque são processos interessantíssimos também complexos. Esse ano é o aniversário 75 do MAM. O museu foi fundado no ano 48. O museu está onde está, a sede atual do museu foi inaugurada no ano 58. E em ocasião desse aniversário, a gente iniciou uma série de processos, uns processos de conversa, de pesquisa, de pensar no que o museu fez, o museu foi, e para que o museu foi criado, de um jeito que nos permita pensar o que o museu deveria fazer hoje e nos próximos tempos. Esse exercício de memória que a gente pensa deveria ser a base para um trabalho de futuro, de presente e de futuro. Concretamente, isso se manifestou em 2 exposições que estão em cartaz no MAM hoje, que vocês podem visitar em qualquer momento. Uma exposição que se chama MAM Origem Construção, que conta, por meio de materiais do arquivo, como o MAM foi concebido e como isso chegou a se manifestar no prédio que está do outro lado da Bahia, da Marina, de fato. E uma exposição que se chama Museu Escola Cidade, que conta um pouco o que o MAM fez nas primeiras 3 décadas e meia de sua existência, como museu em operação. É uma exposição que utiliza tanto o que o museu tem, que são acervos do museu, como o arquivo do museu para contar as histórias do que foi feito lá. Histórias que falam de educação, o MAM foi criado como museu-escola. Histórias que falam do experimental, o museu se concebe em muitos momentos da sua história como um museu que experimenta, onde os artistas criam práticas novas. Um museu que trabalha com design também. O design foi fundamental para muitos momentos da época do museu. E também trabalha com cinema. A Cinemateca também atravessa essa história. E com movimentos artísticos. Se tem um museu que é um museu de artistas, e isso que não exagero, é um museu onde os artistas habitam, onde os artistas se formam, onde os artistas ensinam e os artistas criam, não? Mas essa história que está no museu é uma história que dá conta talvez até o final dos anos 70, começo dos anos 80. A gente está complementando esse processo com uma série de entrevistas de memória oral que estamos fazendo com pessoas que passaram pelo museu. A gente começou com Anabela Geiger, continua com Carlos Vergara, vamos continuar com Carlos Cílio. O número de pessoas que a gente deve entrevistar nos próximos meses é interminável. E a gente está aqui para falar hoje de outro momento. É um momento um pouco depois dos anos 90,
porque também pensamos que essas histórias 80, 90, 2000 são fundamentais para entender essa instituição. Não? E essas duas pessoas que estão conosco hoje são duas pessoas que trabalharam nesses anos, e na conversa sobre como poderíamos trazer para vocês, compartilhar com vocês esses momentos, a gente decidiu, por sugestão da Denise, focar em uma exposição, Transparências, que foi de curadoria da Denise, e que Vicente, estando no museu, foi a primeira exposição que você fotografou. Então a gente queria compartilhar com vocês essa exposição como um começo para falar de várias coisas a mais. Por favor, vocês podem interromper, não interromper, contribuir com qualquer tipo de pergunta ou discussão a qualquer momento, e a gente pode começar desse jeito. Tudo bem? Boa noite para todos. Obrigada, Pablo. Eu fiquei super feliz com o convite, porque sou fã do museu até hoje. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é um museu que ele, de fato, ele faz parte da história da arte brasileira. Quer dizer, a arte brasileira seria muito diferente se não tivesse existido o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar no museu em 1990. Eu fui convidada pelo Marcos de Lontra Costa. Eu tinha trabalhado anteriormente no Museu da Casa Brasileira e no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E aí eu mudei para o Rio de Janeiro. Marcos, quando soube que eu estava vindo para o Rio, ele já me capturou para trabalhar com ele no MAM. Nós assumimos, eu e o Marcos, logo na sequência do Paulo Eckenhoff, que tinha trabalhado acho que cerca de 4 anos, né? O Vicente já trabalhava no museu quando eu cheguei. E o Paulo fez um trabalho muito bom estrutural. Então, quando a gente chegou no museu, o museu tinha uma equipe de museólogos maravilhoso constituído, equipe de fotografia, de programação visual. Então, o Paulo tinha feito essa base. Quando o Marcos e eu assumimos, a gente manteve absolutamente todo mundo que estava no museu e partimos de uma coisa já bastante alinhavada, o que foi maravilhoso. Tá? E a gente não tinha dinheiro algum. Eu sei que o museu continua sempre com os mesmos problemas, mas quando nós, Vicente e eu, trabalhamos, o museu não tinha ninguém. Eram umas 15 pessoas, né? No museu todo. Imagina 15 pessoas para gerir aquele museu inteiro. Era uma loucura. A gente trabalhava, quando eu conheci o Pablo, falei para ele, bom, trabalhar em museu é uma maravilha, mas é uma escravidão, porque realmente você não sai mais do museu, você pensa, come, dorme, sonha, tudo pelo museu. É meio um bicho que pega na gente e fica, né? E aí eu escolhi para a gente falar, nós vamos contar, eu e o Vicente, muitas histórias engraçadas, mas a gente escolheu uma exposição, como o Pablo falou, Transparências, que foi em 1996. Primeiro, porque era uma exposição muito interessante. Segundo, porque tinha artistas incríveis. Lígia Pape, o Antônio Dias, Ivens Machado. Esses eram as pessoas mais antigas. E tinha um grupo de jovens que eu escolhi, muito me orgulho, porque eu escolhi jovens que hoje todos são conhecidos. Ernesto Neto, Valesca Soares, José Damasceno. Então, o pessoal jovem, para vocês terem uma ideia, a primeira peça grande que o Ernesto fez foi nessa exposição. E é também a primeira exposição que o Vicente, nós trabalhamos muito juntos, foi a primeira exposição que nós dois, de fato, trabalhamos juntos. E eu dizendo, Vicente, você tem que ser você tem que tomar o seu lugar no Rio de Janeiro. A gente não tem um fotógrafo que faz foto de arte aqui. Você tem que ser o Rômulo Fialdini do Rio de Janeiro, né? Que o Rômulo era muito meu amigo. E aí a gente trabalhou muito junto nessa exposição, que foi uma experiência para nós. Eu vou passar a palavra para o Vicente
E aí depois a gente vai passar os slides e contar um pouquinho para vocês a história. Boa noite. Opa. Bom, sou Vicente de Mello e fotógrafo. Comecei num estágio em 88 com o Fernando Coqueralho na Funarte, no Museu de Belas Artes. Tinha mais ou menos uns 19 para 20 anos, quando eu vi uma matéria no Clipping da Funarte, do Paulo Reckenhoff, dizendo que montou uma biblioteca no museu, chamada Biblioteca de Fôlego, em que ele conseguiu trazer de todos os museus internacionais, através de carta escrita à mão, uma quantidade de mais de 800 livros de arte contemporânea e moderna, nos anos 80, nos 90, como doação. Então, essa matéria dizia que ia ter uma biblioteca internacional, e no final da matéria ele falava que o Departamento de Fotografia do MAN, que tinha se consolidado com a compra de 2 coleções, né, do século XIX, ia ter um braço da fotografia contemporânea, uma pesquisa de fotógrafos artistas, que ia ser, dentro da coleção histórica que o museu tinha adquirido, uma coleção bem ímpar, em que teriam nomes como Iole de Freitas, Antônio Dias, Flávio Chiró, que ele queria fazer essa coleção, que é uma coleção de peso dentro do próprio museu. Lendo essa matéria, e estava acabando o meu estágio na Funarte, eu pedi ao Fernando Coqueralho, que é muito amigo do Paulo, uma entrevista. Fui entrevistado, né, uma semana depois, conversamos sobre fotografia, muito nervoso com o Paulo Reckenhoff, a equipe me entrevistando, e fui trabalhar com ele durante um ano. Acabei sendo estagiário, depois contratado, e fiz o trabalho todo que ele pediu para fazer. Então fizemos um braço na coleção de fotografia, que já estava sendo montada, da fotografia contemporânea e moderna de artista, fotografia de artista. O grande boom da fotografia alemã, né, de Andreas Gunkes, Thomas Ruff, estava chegando no mundo. E ele estava pensando em mapear todos os anos 50 até os anos 80 os fotógrafos brasileiros que tinham essa fagulha, uma pegada fora de um processo fotojornalístico. Tanto que a primeira imagem que foi adquirida moderna foi de José de Sica Filho, pai do Hélio de Sica, que é uma composição que ele fotografou, pintou a nanquim e refotografou. Então, a primeira fotografia moderna do museu começou com esse emblema, com essa imagem. Trabalhamos nessa coleção um bom tempo, durante um ano, tinha um patrocínio direto. Paulo se ausentou do museu e a Denise e o Marcos chegaram para fazer uma administração de envolvimento contemporâneo, com exposições internacionais, um braço muito mais amplo nessa relação. Nesse ponto, eu já era um fotógrafo que fotografava, né, por amigos e para minha família, e aconteceu que a Denise precisava, e o museu precisava, ter uma demanda de fotografia dos objetos, das obras. E aí eu tinha uma televisão Pogani do Brancusi, foi solicitado por uma revista francesa, logo nos anos 90, e foi o primeiro slide que eu fiz para a gente mandar esses slides para a revista. Quer dizer, era tudo muito analógico, tudo muito difícil. Eu tinha um equipamento que era razoável e resolveria o problema. Mas quando chegou um ponto, eu comecei a fotografar toda a coleção para fazer um processo iconográfico, deixar o museu todo completo iconograficamente, as exposições dos anos 90 até quando eu me ausentei, saí do museu em 10 anos. Então, todas as exposições que aconteceram nesse período foram documentadas como, a princípio, criar essa iconografia. O museu teria isso, basicamente, como história. E tanto que trabalhamos nesse processo da exposição Transparência, vamos apresentar aqui, todo o material está guardado lá, junto com mais ou menos umas 300 exposições que eu fotografei. Esse processo da transparência dessa exposição foi um pensamento muito ímpar da Denise e do Marcos, que é o 2.4, que é o espaço maior, mais envidraçado, que tem uma experiência que já teve até um tempo atrás, que era 7 vezes Arte de Jacanongia, mas tinha um outro propósito de exposição, em que a Denise liberou todos os painéis e se abriu todo o museu. Então, é um aquário, vidro e obra de arte. Para fotografar é difícil, porque você não tem um suporte para você dar o contraponto. Então, foi um desafio nesse sentido que ela fala, que o museu é um desafio diário, é um museu realmente atípico em relação aos museus que a gente conhece de arte moderna, é um projeto emblemático, um projeto de futuro, e que se expõe lá realmente, você tem que pensar realmente como a obra vai se relacionar com o museu. E nossa parceria abriu um leque de possibilidades, que era fotografar as obras de uma maneira, né, que desse para você ver nessa transparência, então tinha um processo todo de luz, tempo, timing e dias, e ao mesmo tempo criar para o museu uma coleção de imagens, de retratos dos artistas que estavam participando. Então, a partir dali, todas as exposições que nós tivemos no museu, todo artista era fotografado e guardado um retrato no museu, como se fosse uma memória.
Muito especial esse projeto, que eu tinha muitos amigos e outros eu não conhecia, como Antônio Dias, Luiz Japap, o próprio Ivens. Então a ideia era criar um retrato atípico do retrato clássico, em que você desse para cada imagem, para cada artista, um emblema geral da própria obra. Então, ou a obra junto, a obra por trás, ou como ele se relacionaria com a obra. Então, essa grande abertura desse processo que o museu deu, e o museu tem isso, você trabalha no museu, você não consegue se enquadrar, né? Você não consegue fazer uma caixa, é sempre uma nebulosa de ideias, as coisas vão passando, ainda mais aquela luz toda que vai entrando. Então, o processo da exposição Transparência, nós pegamos isso como exemplo, que foi um processo muito interessante, que durou alguns meses. Foi um empenho muito grande da Flávia da Mata, que é o designer gráfico, a Denise coordenando o projeto gráfico. E, na época, nós tínhamos assim, pouquíssimos catálogos, que a galeria fazia, museus faziam, e então foi um catálogo de fôlego. Ele é espiralado, ele é simples, ele é quase um caderno, mas a ideia é que tivesse um catálogo que criasse um outro parâmetro para catálogo de museu. Então, ele não tem as janelinhas, ele é muito mais expandido. Então, é uma experiência. Foi uma experiência em 96. Foi uma experiência. Desculpe. Perdão, o quê? Foi uma experiência. Uma experiência. Que, logo depois, as gestões anteriores tiveram também os mesmos processos, e o Pablo, Kenny e Bia já entenderam de certa maneira. Perceberam que o museu é esse espaço expandido, ele não tem parede, então ele é uma nuvem, você faz o que você quiser ali dentro. Você pode tatear o museu de lado a lado e não bater em nada. A ideia das exposições aconteceram muito isso. Não, o Museu de Arte Moderna do Rio tem uma coisa que nenhum outro museu tem, que é um espaço de 1.500 metros quadrados, sem nenhuma coluna, que é esse onde a gente fez a exposição. Eu vou pedir para... Quem é que vai passar os slides? Pablo, você ia falar uma coisinha? Não, eu ia falar exatamente isso, que é um espaço não só tem colunas, mas também tem essa ideia de rede, que sua exposição responde muito bem, é que as mudanças das condições climáticas e de iluminação do exterior, ele fala no memorial descritivo que melhoram, incrementam a experiência estética. Então, em princípio, você não tem autorização para bloquear essa experiência, essa mudança de luz do exterior. Você tem que incorporar isso no processo de criação expositivo. Foi exatamente o que aconteceu. Então, a data, outubro de... Aqui, gente, olha os artistas, olha. Antônio Dias, está na ordem alfabética. Antônio Dias, Carla Gualhardi, Ernesto Neto, Fernanda Gomes, Iole de Freitas, Ivens Machado, Damasceno, Lígia Pape, Rosângela Renault, Tung e Valesca. Quer dizer, realmente era uma turma incrível, mas tinha a turma mais velha e os jovenzinhos. Eu vou mostrar um pouco para vocês o que o Vicente estava falando, que é a estrutura do catálogo, para vocês entenderem. Aí depois a gente vai falar sobre as obras mesmo, né? Então, a programação visual era da Flávia da Mata, aqui da Flávia da Mata, e as fotos dos artistas do Vicente. Pode seguir. Tá? Aqui, tadinho, ele está tanto o meu quanto o do Vicente, eles estão velhinhos, coitadinhos, tudo manchadinho. Mas a ideia era ter um caderno, tá vendo? Então, a gente sempre tinha a foto do artista, tá? Olha que linda a foto. Como a ideia era transparências, a Carla, por exemplo, trabalhou com gelo, tá? E o Vicente fez essa foto aqui, que depois a gente vai falar um por um os artistas. Pode seguir. Aqui, então, a gente tinha uma folha de papel vegetal, que tinha o projeto do artista, que vocês estão vendo aqui, e atrás a foto da instalação feita, tá? Pode seguir. Aí, aqui, do lado de cá, a gente tinha o currículo do artista, aqui a foto do trabalho, depois vocês vão ver fotos melhores, pode seguir, tá? Aqui é uma foto, você tirando essa capa transparente de cima. Pode seguir, tá? E aí só para vocês entenderem como é que era a estrutura, a gente abriu a possibilidade dos artistas fazerem um texto deles mesmos junto da foto. Mas o único que fez foi o Ernesto Neto. Os outros todos não fizeram. Então, a gente vai falar um pouquinho... Primeiro, eu vou contar um pouquinho como é que era a estrutura, porque um dia eu entrei no museu
e vi o museu todo vazio. Aí eu me dei conta, isso que o Vicente falou, que de um lado você vê o mar e de outro você vê a cidade. Só que a luz que entra é muito dura. Então eu fiquei pensando como que eu poderia abater um pouco essa luz. E aí acabei chegando, a gente velou todos os vidros com um voal, entendeu? Grudado no vidro. Então ficou uma luz toda polarizada, ficou uma luz super bonita, né? Então, o Antônio Dias, quando eu falei com o Antônio, eu tinha encontrado com o Antônio um pouquinho antes, na Alemanha, e o Antônio tinha me mostrado uns falos de vidro que ele estava fazendo. Então, aqui tem a foto que o Vicente pode contar como é que foi a foto. A princípio, as fotografias estão todas feitas nos ateliês, né? Já aproveitou que ela ser executado depois. E a ideia é que tivesse uma pequena noção do que o trabalho seria apresentado. Então, os objetos na mesa e o Antônio posando não era ideia. Então, o que a gente fez? A gente começou a amarrar nos nylons e fazer essa relação dele com os próprios falos, né? Um homem com 3 falos na mão, e que desse essa relação de luz mais dramática, mas criasse um emblema para a obra e para o Antônio. Quer dizer, o Antônio é uma personalidade muito forte, uma personalidade incrível, um grande amigo, e a ideia do Antônio era pegar realmente essa dureza de uma delicadeza que ele tem. O trabalho é vidro, soprado, delicado, mas tem esse homem por trás que é aqui é o projeto, né? Aí pode seguir, que aí a gente... Olha, a foto é do Vicente também. Olha que foto maravilhosa. Nessas condições que ele falou, né? E os falos tinham vinho, folhas de ouro e água. Exatamente. Pode seguir o próximo. Aí a Carla Gualhardi, que a gente contou para vocês que trabalhou com gelo, né? Pode seguir o próximo. E aqui o projeto dela, que ela pegou esses cones que a gente acha para marcar rua, e ela fez um contato com uma empresa grande que fazia refrigeração, e ela levou esses cones todos para gelar. E a ideia, eles ficavam presos por um fio de látex, então conforme e caía uma gotinha de cada vez, entendeu? Porque fazia essa pontinha, então ia caindo a gotinha. E conforme eles iam ficando mais leves, então eles iam subindo, né? Porque o látex ia cedendo e eles iam subindo. Agora, foi uma loucura para a gente conseguir fechar e essa água não passar. Tudo foi difícil. E a gente trabalhou junto. E todos os artistas, por isso que eu falei que foi uma experiência, porque todos os artistas não sabiam muito bem o que ia acontecer, né? Então, foi uma aventura, né? Pode seguir. Essa você precisa contar a história. Eu falei para o Ernesto que precisava ter um elemento do trabalho, que vai aparecer a obra na sequência. Então ele sugeriu botar a cabeça dentro de uma bacia d'água, voltou e botou a cabeça dentro de um saco de isopor. Quando voltou do saco de isopor, estava começando a cair, e aí fotografei a própria obra, né? O corpo-obra. E com o Ernesto é isso. O Ernesto é essa situação que o corpo, obra e materiais acabam se fundindo. É perfeita essa foto para o Ernesto. Pode seguir. Aí aqui, olha, ele foi o único que fez um texto, entendeu? Mas ele fez um texto com um amontoado de palavras que ele foi pensando na hora, né? Pode seguir. E o trabalho, gente, olha, esse foi o primeiro trabalho grande que o Ernesto fez. Porque até então ele fazia umas peças menores, e aí ele propôs fazer esse trabalho bem grande. E aí foi uma experiência, porque ele chegou com o gesso todo colocado, né? E aí ele bateu no chão, e aí fez esse halo em volta, que ficou absolutamente perfeito. Só que foi tudo assim, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, né? E originou a série POF, que tudo é POF, ele solta sempre o saco, POF. E quando o saco bate, há uma aura em volta do que sai da meia de nylon. Então foi o primeiro POF do Ernesto Neto. E o primeiro grande, né? Porque até então ele estava trabalhando com meia de nylon, que era uma coisa pequena, né? Pode seguir. Fernanda Gomes.
Fernanda era uma artista muito jovem quando a gente fez essa exposição. Ela estava começando e o trabalho dela era muito conceitual, absolutamente conceitual, né? E aí o Vicente, então, fez a foto com... O trabalho da Fernanda é quase invisível, né? Mas a gente vê a imagem no museu, ela conseguiu dar visibilidade a alguns objetos, mas para fotografar a obra da Fernanda, você tem que ter quase uma macrovisão dos objetos. Como colocar uma artista com os objetos? Então eu consegui botar uma luz nela, meio programada, e ela montou uma parede com essas pequenas filigranas das obras, né? Então a ideia é que te criasse, tem até uma obra aqui bem pertinho que descia do fio de nylon no lado dela, é uma luz de Copacabana, ela mora em Copacabana, então é para criar uma situação, ela como emblema desses pequenos objetos que são lindos, são encaixes, são colocadinhos e colados. No MAM, eu consegui fotografar no contraluz os trabalhos, porque visualmente você não conseguia quase enxergar. Pode seguir o próximo. Aqui é o projeto que ela fez, né? A folha do vegetal, para vocês entenderem como é que é. Pode seguir o próximo. Bom, era isso. O trabalho dela era um estrado e a poeira que ela foi juntando, porque o MAM é um museu, ele tem uma estrutura arquitetônica muito interessante, porque o MAM ele foi feito numa área que era uma área de aterro. Então o RID pensou que seria muito perigoso fazer uma coisa, então ele fez aquelas colunas do MAM, são colunas estruturais. O MAM é um museu suspenso, ele é preso por aquelas colunas. Então, ele tem uma junta de dilatação no meio desse piso que a gente está falando, que às vezes ela está enorme, aberta, às vezes ela está muito fechada. E a Fernanda pegou poeira da junta de dilatação e foi colocando objetinhos assim, pequenas coisinhas, né? E a Fernanda passou noites montando o trabalho. Ela queria trabalhar de noite, ela ficou algumas madrugadas lá, sozinha. E é interessante pensar que tanto Fernanda como Neto fizeram exposições depois. Fernanda no mesmo espaço, uma individual que retoma esses movimentos, né? E Neto em outro lugar, mas também desenvolve uma relação que depois cresce, né? Exatamente, né? E todos, como a gente trabalhou todos os artistas muito intensamente, todo mundo junto, essa é uma exposição que todo mundo lembra, porque tinha uma troca, tinha um pessoal mais velho, um pessoal muito mais jovem, né? Foi muito legal. Pode seguir. Aqui outra... Assim a gente consegue ver o trabalho da Fernanda, nesse contraluz que o museu proporcionava. Você vê os objetos. Pode seguir o próximo. A Iole. A Iole, quando eu convidei a Iole para trabalhar, na época, a Iole só fazia as coisas na parede. E aí a Iole falou, Denise, mas eu não consigo fazer sem parede. Como que eu vou estruturar as redes sem a parede? Aí eu falei, não, Lígia, você pode usar pedra. Ela falou, mas como pedra? Aí eu peguei ela, a Iole, levei ela na Legep, que é uma loja que vende uns blocos de pedra, assim. E aí ela foi e fez, pode seguir. Pode passar o... Aí esse é o desenho, o projeto dela, pode seguir. E aí ela fez essa coisa maravilhosa. Ficou uma instalação extraordinária. E aí a Iole, ela, até hoje, quando ela me encontra, ela fala que eu libertei ela da parede. Porque foi um desafio, né? Agora imagina para o pobre do Vicente fotografar isso. Como o museu é esse aquário, né, fluido de luz, alguns trabalhos que consegui fotografar durante o dia, pouquíssimos, mas eu passei algumas madrugadas assim com a Fernanda Gomes montando, puxando as extensões e tentando iluminá-lo o mais transparente possível. À noite também interagia junto com o trabalho, mas durante o dia você conseguia a olho nu visualizá-los, mas a fotografia não pegava. Eu montava a câmera, tudo desaparecia. Na verdade, a exposição podia chamar invisíveis, porque era uma coisa muito extraordinária, tudo bem que sumia. Então, tive um trato na época de fotografar, rebater, jogar luz de cinema, para poder as coisas aparecerem nesse negror. E o Vicente, né, tinha 29 anos. 29, né? 29. 29 anos. Pode seguir. Aqui o Ivens. O Ivens era muito meu amigo.
Aí quando eu cheguei, o Ivens trabalhava com cimento. Aí quando eu cheguei e convidei ele para trabalhar numa exposição chamada Transparências, ele falou, você está me sacaneando, né? Mas aí ele fez um trabalho maravilhoso, pode seguir. Aqui o projeto que ele fez, pode seguir. E aqui o trabalho que ficou espetacular, parecia uma caligrafia, assim. Era absolutamente espetacular. Tem uma outra foto, tá? Isso. Linda, né? Quem colaborou com o Ivens foi a Mônica Granchan, que é uma grande amiga nossa, faleceu até ano passado. E ela e ele que desenvolveram toda uma técnica do barro, para poder fazer a liga do barro, porque são sarrafos, né, simples, né? E que tinha que ter essa curva na liga e o barro ir somando, sem nenhum tipo de artifício maior. Então, tem fotos do making-off deles com saco plástico, todo mundo sentado no chão e fazendo a massa caindo, fazendo de novo, a massa caindo. Na verdade, tudo foi uma grande experiência. Tudo deu errado, mas deu certo. E, na verdade, o espaço virou um grande ateliê. Todo mundo ia para lá experimentar, para resolver a questão. Pouquíssimas coisas vieram prontas, né? O próprio Ioli girou muito aquela obra. É interessante a transparência, que tudo foi muito claro e transparente para os artistas, que eles podiam ter essa liberdade de criar o que for. Foi uma coisa maravilhosa, porque os artistas todos ficaram lá o tempo inteiro que a gente ficou trabalhando. Sabe? Como foi a negociação da espacialização? Como você... Foi o seguinte, na verdade, eu tinha designado mais ou menos uma área que cada um podia ocupar, né? Mas eu não me lembro quanto que era, mas tinha uma metragem quadrada que eu calculei que caberia todo mundo, né? Mas aí a gente, até por coisas técnicas, a gente acabou colocando um mais para cá, o outro mais para cá, entendeu? Por exemplo, o Ernesto precisava estar perto da viga para poder prender, foi uma coisa assim por aí, né? Mas eu antes passei, assim como quando a gente fez o Arte Amazonas, eu juntei todos os artistas antes, falei, olha, o pedaço de cada um é tanto, porque senão, né, depois a gente não consegue fazer a exposição caber de jeito nenhum. Pode seguir. Aqui Damasceno, né? Conta da foto. Eu fiz um real Damasceno super bonito no ateliê. Aí, lindo, assim, eu gostei, a luz, ele com o ateliê atrás. E disse, eu estou muito bonito, eu queria uma coisa mais áspera. Eu falei, então vamos lá no Galpão das Artes. Não aprovou o retrato. E eu vou fazer uma simulação do jogo de caça que ele ia armar. E você pode fazer uma fotografia como se fosse uma fotografia de jornal, um flash. Aí eu levei uma outra câmera e fiz toda uma sequência dele montando esse desenho. Um desenho plano, né, com as cartas de baralho. Então eu fiz como se fosse uma fotografia jornalística. Ele pediu para ser... Todos também conversavam o que queria fazer na imagem. O Damasceno foi o único que pediu para não ser uma questão frontal, e que já tinha feito, mas que tivesse ele nessa manipulação. Então foi muito rápido no Galpão das Artes, que era um prédio, que agora é o teatro, que era um grande vão, que também foi a experiência que aconteceram lá. Olha. Aqui é o projeto dele, pode passar o outro. E aqui o projeto fez... As cartas de baralho. Aí pode seguir o próximo. Aqui é a Lígia Pape. Bom, eu sou uma fã incondicional da Lígia Pape e ficamos muito amigas nessa exposição. Então, a Lígia, ela disse que o que ela queria trabalhar eram duas coisas que remetiam ela à transparência. Uma era o cheiro, né? E o outro era o tato. Então, ela resolveu fazer uma cortina de maçãs. Pode seguir. Agora, não, conta da foto. Porque essa foto virou uma foto... Volta um pouquinho. Porque essa foto acabou virando uma foto emblemática. Sim, da Lígia. A Lígia, eu passei uma tarde, à noite com ela, marcou à noite essa foto, fiz algumas imagens. Então, é muito interessante que ela pinta uma melancia com pincel seco. Tem uma sequência de retratos. Mas quando eu mostrei o contato para ela, ela disse, eu quero que seja essa foto, que tem um clima breton, André Breton, surrealista, que eu sempre fui muito interessado, eu gosto. E parece um cinema alemão, essa luz. Então, pode ser essa. Então, lógico, eles viam os contatos, né? Tudo muito, muito democrático. E tem os Amazoninos, que é uma obra que eu tenho tremenda paixão. Então, tem uma obra dela atrás, era uma obra vermelha, de um relógio, talvez, um relógio de papelão, o sofá, tinha uma inclinação de uma outra obra. Eu coloquei uma luz bem dura para ela. O Antônio Dias foi luz do dia, mas ela era de noite, então foi luz de cinema. E ela escolheu exatamente essa que ela sentiu dentro de um tempo dos anos 20. Ela falou, eu queria essa que estou me lembrando, cinema alemão,
Não, SPAF, alemão, e foi uma escolha que ela fez. Então ficou emblema, ela usou essas fotos por muito tempo. Não, e essa foto, tudo quanto é livro da Lígia tem essa foto. Pode seguir. Aqui a cortina de maçã. Essa imagem está em contraluz, mas tem outra que a gente vai ver. Olha lá. O processo de fotografar a exposição também tinha alguns momentos duplos. Então, algumas imagens faria durante o dia para testar e à noite. Então, essa anterior foi à noite, foi durante o dia. Essa foi, da ideia do contraluz, essa coluna brancusiana, né, subindo. As bananas, as melancias estão ali. Aí tinham as peles embaixo e as frutas. E as maçãs. E as maçãs começaram a secar. Elas não apodreceram, mas elas começaram a secar. E aí foi secando, secando, secando e marcou todo o piso do museu. Tem as marcas lá até hoje, né? Uma corrosão natural no piso. Pode seguir o próximo. Pode o outro. Aí a Rosângela. Olha, essa foto é maravilhosa, né? Obrigado. De quem, né? Da fotógrafa. A Rosângela Renaud como um artista que tem essa questão multimídia, da fotografia analógica e os processos, eu queria fazer uma cabeça futurista dela, né? Então eu peguei só essa silhueta com a pequena luz. E é muito simples, é só a luz que vem suave em cima da Rosângela, deixando ela um pouco mais suave em relação à Lígia ou Clisão Antônio. E é um perfil de uma pessoa que trabalha com fotografia o tempo inteiro. Eu acho essa foto maravilhosa. E aí, então, ela resolveu fazer uma instalação para o lado da cidade, porque ela queria uma conversa com a cidade. Pode seguir. Então, pode seguir o outro ainda. Então, era todo um trabalho de um texto que ela escreveu, que parece muito com aquelas obras dela vermelhas. Então, ela trabalhou com essa mesma ideia, com essa coisa. Aqui dá para vocês verem esse voal que a gente colocou e que fez abater um pouco a luz. Pode seguir o próximo. Tunga. O Tunga, gente, ele me deu um trabalho extraordinário. O Tunga, ele falou que ele ia fazer uma coisa e depois ele resolveu fazer outra, bem a cara do Tunga. E aí ele inventou uma performance, que era uma performance complicadíssima. Pode seguir a outra foto para vocês verem. Aqui é o projeto dele, mas pode seguir. Ele fez uma performance que tinha uns 20 homens, né, vestidos com uma roupa assim, meio de escritório mesmo, né, Vicente? E aí eles chegavam com uma maleta, essa maleta estava cheia de areia, e além dessa areia ele colocou gelatina e colocou umas sementes, porque ele pretendia que as pessoas chegaram com as maletas fechadas, abriram as maletas no chão, todo mundo tomou susto com aquela areia toda espalhando. Só que, em vez de as sementes germinarem, como era a proposta dele, aquelas gelatinas elas começaram a apodrecer. E o museu fedia, assim, parecia que a gente estava nas profundezas do lodo, assim. Um negócio, assim, foi ficando de um jeito que chegou um momento que eu peguei e falei, olha, Tunga, sinto muito, mas não dá. Eu vou ter que tirar a sua instalação. Mostra o outro slide, só para vocês verem. Aqui tá vendo a sujeirada que ele fez aqui? Tá? Ele fez toda essa meleca e tal. Eu falei, olha, Tunga, tem que tirar. Mas ele foi muito espirituoso, porque ele pegou e fez o seguinte, ele falou, então tá, Denise, vamos substituir então por um vídeo da performance. Então eu troquei, tirei tudo, limpei tudo, saiu o fedor, botamos o vídeo, só que ele mandou fazer, sem me falar, ele mandou fazer, porque no projeto ele falava que era uma experiência muito sutil. Então ele fez um texto maravilhoso contando da experiência que ele queria muito sutil e que deu tudo errado, que não deu nada certo. Então chamava a experiência que não deu certo. Então, eu achei muito corajoso, muito legal dele, ele pegar e assumir que não tinha dado certo o projeto dele. Nessa imagem a gente consegue ver todo o 2.4, você vê a Fernanda, Ivens, a Ioli, o Ernesto está ali,
lá no fundo da Carla Galhardi. Ali já papo está pelo cantinho de cá. Foi um espelho, e todo mundo que chegava na exposição foi muito marcante. Pode seguir o próximo, tá? Que é a última, que é a Valesca. Você nem tinha feito essa foto, eu pesquei lá do meu catálogo. Aí conta um pouquinho. A Valesca só tinha esse trabalho que ela pegava as rosas, que eram da Bolívia, que eram rosas muito compridas, e fazia esse rodo de algodão, e a estrutura do apodrecimento da obra travava tanto o algodão quanto os pés. Então, é uma obra que ficava organicamente suspensa. E eu fui fazer um trabalho, não estava pronto o trabalho que vai ser apresentado na exposição, e ela descansou um pouco no ateliê e dormiu. E o trabalho está no lado. Então, eu só girei a câmera e fiz a deitadinha no colchonetinho com a obra, com a luz em cima da obra, a Valesca Soares. Ficou lindo, né? Pode seguir. E aí a Valesca, ela estava morando nessa época fora do Brasil, então ela resolveu usar o perfume. Então ela fez esse totem de madeira e a palavra saudade era escrita com um extrato de rosas muito forte. Então quando você passava, você sentia aquele cheiro de rosa que você não sabia muito bem de onde estava vindo. Então, aí, essa era a nossa ideia de contar o Transparências, mas Vicente e eu queríamos, além de tudo, fazer uma nossa homenagem ao queridíssimo Gilberto Chateaubriand. O comodato da coleção do Gilberto, ele foi feito na gestão do Marcos e minha. A gente conseguiu finalmente fechar em 92 a ida da coleção do Gilberto para lá. Pode seguir. E aí o Vicente fez também essa outra foto emblemática do Gilberto, que eu queria que ele falasse um pouquinho. O Gilberto não gostava de ser fotografado, se achava muito estranho nas fotografias. E a revista Cartier, dos relógios, dos anéis, me pediu uma imagem para poder ilustrar a matéria, a revista só para os clientes internos. Eu queria que tivesse uma ideia de a coleção aparecer em algum momento. Então, o Reinaldo Reus Júnior com a Denise decidiram fazer uma seleção dos emblemas da coleção e fazer um grande painel, e que ele tivesse à frente desse painel. Então, como se fosse aqueles colecionadores, né, de coleção etnológica e tudo mais, criar realmente essa mistura, essa pororoca armada de álbum de figurinha, em que desse a dimensão dele, olhando para o urutu da Tarsila, botamos um cavalete, e toda essa paginação foi Denise e Reinaldo Reus que fez, que tem todo um processo de Ivan Serpa, Antônio Bandeira, Ione Saldanha, Carlos Zílio, Vicente do Rego Monteiro, Luiz Carvão, Beatriz Milhares, Adriana Varejão, Vicky Muniz, Vicente do Rego Monteiro, Djanira, Tomi Otaki, Cristina Canali, Caetano de Almeida, Luiz Herbini, Manfredo Souza Neto, e vai embora. Pansete, Volpe, então, Scliar, Maria Leontina, Glauco Rodrigues. Tá no museu agora. Então, são as obras que ele comprou pessoalmente. O interessante do Gilberto, que é o colecionador de coração, colecionador que tinha um embate com a obra, e a obra pertencia a esse universo dele. Passa o outro slide que a gente quer mostrar. Agora, esse é o nosso Gilberto. O Gilberto, a casa do Gilberto era essa zona que vocês estão vendo aqui, entendeu? O abajur torto, a pilha de carta que ele recebia, entendeu? E tudo jogado. Esse é o nosso Gilberto. E as gambiarras eram enlouquecedoras que assustavam a gente, que podia pegar fogo a qualquer momento. A foto também é do Vicente. E o Gilberto, ele era... Quando ele gostava de um artista, ele ouvia a opinião da gente sobre artistas que a gente achava que seriam importantes ele ver. Mas só que ele queria ele ver sozinho, e ele marcava com o artista, ia no ateliê do artista, e ele queria ele escolher. Só que ele sempre escolhia, tudo que eu queria escolher, ele escolhia. Só que ele não sabia, né? Então, por isso que a gente colocou, o Vicente fez essa foto. Esse era o nosso Gilberto. Verdade. Né? Aqui são dois Roberto Magalhães, tem um Rubens Gerstmann ali atrás, tem uma de Janira, e depois que ele faleceu, o Bebeto, o filho, Bebeto Gouveia, levou toda a coleção para Porto Ferreira,
o que estava no apartamento e remontou todo o trajeto do apartamento nesse espaço, de Chateaubriand, lá na fazenda. Então, todas as obras não estão no Rio de Janeiro, estão todas na fazenda, que você entrava na casa do colecionador. E aí pode passar o último slide, por favor? E aqui é a última foto que o Vicente também fez. Um mês antes da pandemia, em 2020, ele já estava requisitando essa visita há muito tempo. Ele foi para a fazenda em 20, foi mais ou menos em 17, morar na fazenda. E como é em Porto Ferreira, você tem que ir até Campinas, pegar um avião, de carro são mais de 15 horas, era muito difícil a gente ver o Gilberto, né? E eu combinei com um amigo, que é o Donis Nino, que é um jovem curador, falei, pude te apresentar o Gilberto, que é um grande amigo de mais de 20 anos, mais ou menos 30 anos, na verdade, conheci o Gilberto. Vou te levar lá, vamos pegar esse ônibus louco, né, e vamos até Porto Ferreira. E eu cheguei com o Gilberto muito bem, isso foi um mês antes, né, foi em fevereiro, a pandemia já começou a estourar em março. Ficamos muito preocupados, monitorando, até porque eu tinha ido lá em fevereiro, por ter levado o vírus, mas o bichinho durou. E eu falei, Gilberto, eu preciso tirar uma foto sua, que há muito tempo se fotógrafos. Então aqui na varanda. Então eu botei uma mesa de vidro da varanda, simples, em que dá essa refração dele, joga o teto para baixo, e você vê o Amigo de Castro, esse aqui Gershman, o ar do e Gershman. aqui eu acho que é o céu, meu Deus do céu. Vou lembrar. É um pintor. Gastão Manuel Henrique. Está aqui. E o Gershman lá atrás com ar. Essa é a varanda de Porto Ferreira, em que ele ficou o tempo inteiro, 17 até o falecimento, um ano atrás, sim. Nesse lugar, foi onde ele se recolheu. Então, uma foto que logo depois, quando bloqueou tudo, ninguém mais voltou a ver o Gilberto. E combinou. Então, realmente aquela história, é uma última imagem, a gente tem assim, um pouco dessa pessoa, e muito bem, e a mesma pessoa foi tão querido para nós, né? Bom, gente, a gente sabe que tem outras coisas para acontecer. Obrigado pela presença. Obrigado a todos pela paciência. Pelo convite.